Fala galera, olha, demorei, mas cheguei e sempre nas madrugadas, né? 2h26 da manhã e a gente tem aqui o orgulho de novo ter passado de várias views, né, nesse vídeo que estou fazendo aqui no YouTube. E é muito legal porque é um vídeo longo e vocês estão comprando a ideia. E aí eu peço só um negócio para vocês, já que vocês estão gostando tanto desse vídeo, e é gratuito. Deixa o like, comenta e principalmente, galera, compartilha o vídeo. Não esconde para você esse vídeo, compartilha. Quanto mais gente eu tiver dentro do meu canal, quanto mais gente eu tiver lá no Instagram, mais eu vou conseguir focar para passar esse conteúdo para vocês. Se tiver pouca gente, acaba que uma hora não dá para focar tanto, né? Então, dá essa moral pro Pardal e, por favor, compartilha. Bom, galera, vamos lá para a rodada 7, tá? Vídeo igualzinho que a gente sempre faz, sem corte, direto. Vai ter um pouquinho de edição, porque eu mudei um pouquinho ali a qualidade da câmera, porque comprei um programinha para ajudar a gente, para ficar melhor. Vocês já devem estar percebendo aí que a qualidade já deu uma melhoradinha. Mas vou direto, sem corte, sem a gente acabar. Beleza? A rodada 7 é uma rodada meio complicada. Não pelos confrontos em si, mas da gente saber quem joga e quem não joga, né? Na última rodada a gente já teve aí um problema, né? O Hulk começou no banco, entrou, deu a assistência, mas alguns jogadores ali, alguns times já mexeram, alguns times já sentiram, né, um pouco o peso do cansaço das rodadas. E essa é uma rodada que também tem jogo no meio de semana, tem Libertadores, já veio de uma Copa do Brasil e os confrontos cada vez mais intensos. Mas vamos aqui estudar com o que a gente tem. A gente não tem uma bola de cristal, não dá para adivinhar quem vai jogar e quem não vai jogar. O que resta a gente é acompanhar as notícias, né? E assim que tiverem as notícias, a gente consegue, né, ter as tomadas de decisão. Por isso que é muito importante, nesse momento, você ter plano A, B, C, para que caso algum jogador não vá para o jogo, você consiga, né, trocá-lo de forma rápida, já todo esquematizado. Então, galera, vamos lá. Papel e caneta na mão, anotando cada análise que a gente vai fazer agora, cada nome que a gente vai falar. E vamos começar, obviamente, pelos nossos goleiros, defesas, laterais, meio campo e, por último, atacante e capitão. Vamos embora! Bom, galera, vamos lá. Eu vou ficar olhando aqui pro lado, tá? Porque eu tô só com duas telas agora, nesse momento. A minha terceira tela não tá funcionando. Então, toda vez que eu estiver olhando pra cá, ó, tá vendo? De ladinho, eu tô olhando pra tela pra ver os números. Mas aí, de vez em quando, eu viro aqui pra vocês pra dar um alô, né? Meu rosto não é tão bonito, mais importante é a tabelinha, beleza? Mas só pra avisar, pra vocês não ficarem achando que eu sou maluco. Bom, vamos lá. Começar lá da defesa, né? Vamos começar da defesa para a gente entender um pouco dos potenciais. Já deixei o Cartola aberto aqui. Vou abrir aqui também o Joga 10 News, né? Porque é importante na hora da gente falar sobre desarme, tá? E aí eu quero mostrar um pouquinho aqui o Joga 10 News, até para entender também como que estão os possíveis times, tá? Então, deixar tudo abertinho aqui pra gente começar. Falando de saldo de gol, de probabilidade de saldo de gol, temos dois times que estão acima de 50%. Um é o Cruzeiro com 56%, o outro é o Flamengo com 55%. Esses dois times, eles têm mais chances de segurar saldo do que perder saldo. E depois ali na casa dos 40 a 40 e pouquinho vem Grêmio, Bragantino, Palmeiras, Galo, Bahia e São Paulo. Pessoal,
40% a gente acha que é muito, mas se a gente for fazer a conta, né, certinha, 40% a gente está falando de 60% de chance do outro time não segurar o saldo de gol, tá? Então tô olhando aqui, ó, minhas duas telas, então vou ficar meio que um olho no padre e outro na missa. E isso daí acaba, né, sendo... Muita gente vai nessa coisa de 40%, é muita coisa, mas a chance é menor. Lembrando que isso daqui é uma probabilidade, isso daqui não é uma previsão, tá? E nessa probabilidade a gente tem esses pontos. O São Paulo pega o Vasco, eu acho que o São Paulo tem uma chance sim de segurar um saldo. Depois eu vou mostrar um materialzinho, né, que a gente faz de XG, e vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. O Palmeiras sempre é um time muito perigoso, né? O Santos, um time bem mais ou menos. O Palmeiras é um time que muitas vezes se consolida pela defesa. Então, esse SG ali, por mais que defensivamente o Palmeiras vem dando mole, tem alguns jogos que joga ali e acaba não sofrendo tanto. O Bahia eu já não acredito tanto, apesar do Bahia pegar o Goiás. O Bahia é um time que joga muito aberto, um time que perde o meio de campo muito fácil, né? Dá alguma abertura e ali eu acho que talvez, né, o goleiro, vou falar pra vocês do goleiro, que o goleiro tá baratinho e tal, mas eu acho que é mais complexo esse saldo de gol do Bahia. A gente tem o Galo contra o Coritiba jogando fora de casa. O Coritiba nos últimos 2 jogos, né, que a gente achou, sem o Aleph Manga, né, o Coritiba vai cair de produção, o Coritiba veio fazendo gols, mas o Galo defensivamente dá umas seguradas, um jogo perigoso, fora de casa, tem alguns jogadores ali que eu acho que podem acabar se destacando pelos desarmes, né, pelas situações ali do jogo como um todo. O Bragantino, eu não confio no Bragantino, né? O Bragantino pega o Cap, provavelmente o Cap deve dar uma poupada, mas mesmo assim acho que não confio tanto assim no Bragantino e nem no Grêmio, né? Apesar de ser, primeiro que é um Grenal, mas o Grêmio também tá um time ali que tá dando alguns moles, né? Toda hora toma um golzinho ali diferente, então acho que realmente ali fica ali entre Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, os que eu acredito mais, e um Palmeiras que é muito forte na bola aérea, né? Os zagueiros pontuam muito bem nessa questão de bola aérea, e o Santos também tem suas fragilidades, tá? Bom, falando de SG, então a gente já tem que pensar no goleiro de Cruzeiro, no goleiro do Flamengo, no goleiro do São Paulo, né? Pode ser um goleiro interessante, e olhando aí como um todo. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, né, para nossa tabelinha de goleiros. Tô aqui com o BI aberto, tá? Também, pra gente ter essa visão. E também com a tabelinha do FCG. Olhando ali, o que é o FCG? São finalizações corretas para gol. Então, quanto maior o FCG, mais dificuldade esse time tem de fazer gol. Então, mais finalização no gol ele acaba fazendo. Nos últimos jogos seguidos aqui, a gente tem alguns times que passam de 5, né? Por que eu falo passo de 5? Porque eu acho que 5, quando você faz 5 defesas, né, e toma um gol, a gente está falando aí do goleiro fazendo a casa de uns 4, né, uns 4 pontos, né, fazer, na verdade, tá fazendo 5 pontos, toma o gol, fica ali nos 4 pontos. Abaixo disso, ali no FCG na casa de 4, eu já acho que não vale tanto, né, a gente tá falando ali de 3 pontos, aí perigoso, né, às vezes pode sair um segundo gol. E aí a gente tem 4 times ali que estão ali de 5 para cima, né? Que é Inter, Corinthians, Vasco e Curitiba. São os times que têm maiores dificuldades. Curitiba tem, pegando o Atlético Mineiro, em casa deve finalizar, então o Everson pode ser um goleiro aí que seja exigido. O Vasco jogando fora de casa e tem uma chance de SG, tem o Rafael do São Paulo, o Rafael vem se destacando, né? Corinthians pegando o Flamengo, que é também aquele jogo que a gente viu da questão do SG, e o Inter pegando o Grêmio deixando finalizar bastante, Inter com essa dificuldade ali nos últimos jogos. Quando a gente vai olhar aqui, né, a visão de mando de campo, eu sei que está atrapalhando aqui um pouquinho o negócio, mas qualquer coisa eu deleto aqui e a gente faz um negócio aqui, mas não vai precisar não, porque é só subir aqui, ó, vai ficar legal. Quando a gente vem aqui no mando de campo, a gente olha aqui os FCGs dos mandantes. E os mandantes são esses azulzinhos aqui, tá?
E aí quando a gente pega na casa de 5, a gente tem um Cruzeiro com 5, um Bragantino com 5,5, um América Mineiro com 8 e um Curitiba com 8,5. O Vasco joga fora de casa, não entra dentro desse ranking. E aí, ó, reforça um pouco aí a questão do Everson. O América Mineiro realmente é um time bastante perigoso, mas o Fortaleza é um time que deixa o outro time produzir, e aí eu já acho um perigo talvez um pouco desnecessário, né? Apesar do Fortaleza, vocês vão ver lá que o Fortaleza deve ter um FCG até bom ali, né? Um time que também produz bastante. Bragantino pegando o Cap, também acho que botar o goleiro do Cap não vai lá, essas coisas. E o Cruzeiro contra o Cuiabá também não vale. Então desses 4 aqui, a gente salva, né, o FCG do Curitiba contra o Galo e talvez ali um Fortaleza, né, muito ao contragosto. Quando a gente vai para o ranking fora de casa, olha o Inter, cara. O Inter tá com FCG 13, ou seja, precisa de 13 finalizações para fazer um gol. E aí Gabriel Grando realmente aparece como um goleiro bem interessante. Corinthians com 8, reforçando o que a gente falou. Então tem uma chance de SG boa o Flamengo e pode sair com bastante finalização. Cuiabá com 5,5 e aí entra aí o goleiro do Cruzeiro que a gente tinha falado. De resto aqui o Fortaleza com 3,8 não entra tanto. Beleza, então na análise de FCG saímos com alguns nomes, né? Goleiro do Galo, que é o Everson, né? A gente saiu com esse goleiro. Saímos com o goleiro do Cruzeiro, do Flamengo e aí correndo um pouco por fora o goleiro do Fortaleza e o goleiro do Grêmio. São 5 goleiros que têm ali um potencial interessante para a defesa. Vamos lá na plataforma, né, que a gente criou, que é essa plataforma maravilhosa aqui, que está muito legal. E eu nem vou olhar o cruzamento scout, tá? Porque eu não quero ver cruzamento. E eu vou na recorrência, eu vou pegar aqui os últimos 5 jogos, botar os 7 jogos, vou colocar aqui defesa, vou colocar aqui, ó, defesa de goleiro. E vamos dar uma extrapolada. Ó, 7 defesas, não tem recorrência. 6 defesas, já começa a dar uma melhorada. Ó, o Grêmio aqui com 43%, o Bragantino com 43%, o Inter aparecendo, o Bragantino aparecendo. A gente tá falando de 7 jogos, então pelo menos 3 jogos aí desses 7, né, esses times estão cedendo. Vamos ali para casa dos 5. E aí quando a gente chega nos 5, né, nos últimos 5 jogos, olha que interessante. O Bragantino, ele aparece aqui, né, com 71% dos jogos que fez em casa dos últimos 7. A gente está falando de 5 jogos de 7. O Bragantino cedeu para o adversário 5 defesas. Então, obviamente que o goleiro do Atlético, é aquilo que eu falei, tem seus perigos e tal. Grêmio jogando em casa também cedendo bem, Cruzeiro também cedendo bem. Do outro lado, o Fortaleza bombando, né, jogando fora de casa, 60%, né, dos jogos. Isso a gente está falando de 4 jogos de 7. O Fortaleza cedeu 5 ou mais defesas. Quando a gente olha aqui mandante e visitante, olha o Fortaleza. Cara, o Fortaleza tá bombando nos seguidos. Aqui, ó, aqui é o mando de casa e aqui os seguidos. Olha aqui o Fortaleza. Quase todos os jogos dos últimos 7, o goleiro adversário, o goleiro que enfrentou o Fortaleza, saiu com 5 defesas, né? Palmeiras também tá bombando, Cruzeiro tá bombando, Bragantino tá bombando, de resto ali tudo pouco. Então você vê que dessa recorrência, né, do goleiro que vem fazendo 5 defesas direto, é o Fortaleza, que é o time que vem chutando pra caramba. Aí quem quiser colocar o goleiro da América, né, que nesse caso aqui é complicado, complexo, né, porque a gente está falando aqui do Cavicchioli, né? O América é um time que dá muito espaço e a chance e toma muito gol. Então, Cavicchioli pode ser um goleiro que, se caso segure o SG, vai passar dos 10 pontos. Então, acho que é um goleiro mais ousado. E aí, vamos ali para uma recorrência mais branda, né? Vamos pegar ali pelo menos 4 defesas ou 3 defesas, ó. Vamos pegar aqui, ó, nos últimos 5 jogos, vamos diminuir um pouquinho a régua, tá? Olha o Bragantino, ó, em casa, nos últimos 5 jogos, 100% dos jogos, o goleiro adversário saiu, né? Então quem quiser arriscar aí no goleiro do Cap, Fortaleza continua bombando, Cruzeiro, RB.
Vamos pegar aqui nos últimos 5 jogos, vamos ver aqui, ó, Galo bombando, Fortaleza bombando, Inter bombando. Aí você vê que não tem nenhum time assim absurdo, né? Por exemplo, o próprio Corinthians não tá nessa recorrência de 5. Vamos descer um pouquinho a régua para ver o que acontece. Ó, o Corinthians está aparecendo com 20%. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu pegar aqui, ó, porque tá atrapalhando um pouco. Ficou muito grande ali a minha carocha. Ó, Corinthians com 20%, tá cedendo pouco, tá vendo, ó? Aí vem um Goiás cedendo um pouquinho, vem um Fortaleza de novo fora de casa. Então, cara, não tem muito lá essas coisas, um Cruzeiro, um Flamengo. Então, assim, tá muito mais ali na visão do SG. Vamos descer um pouquinho. Ó, aí aqui, ó, quando a gente pega os jogos seguidos, nos últimos 3 jogos seguidos, o Corinthians pelo menos cedeu 4 defesas aí, né? Vamos botar 3 para ver o que acontece. Com 3 já tem vários times aqui que estão aparecendo. Então a tendência aqui, ó, que a grande maioria dos times ali, pelo menos 3 defesas, né, para o adversário vem cedendo. Recorrência de 4 defesas está bem mais ou menos. Assim, falo mais ou menos, tem algumas opções, mas são opções mais complicadas. Por exemplo, Palmeiras está batendo, mas vale o João Paulo, né? Esse que é o ponto. O Inter está batendo, vale o Grando, né? Desses que a gente falou, né? Por exemplo, do São Paulo, cadê o Vasco? Ó, o Vasco não está cedendo 4 defesas. Cadê o Vasco? Não está cedendo 4 defesas, entendeu? Cadê o Flamengo, por exemplo? O Corinthians não está cedendo. Cadê o Cuiabá? Cuiabá também, ó, não vem cedendo. Tá vendo? Então, é uma visão, cara, que vai ser mais difícil. Aí o Cuiabá, quando chega em 3, já tá cedendo. O Corinthians já tá próximo ali, fora de casa. Tá? Então, assim, pessoal, não tem muito mistério. Não tem goleiro, né? Pra mim, goleiro que é aquele goleiro que pode explodir em questão de defesa. É o goleiro do América Mineiro, o Cavicchioli. Do outro lado também o goleiro do Fortaleza pode acabar se dando bem. De resto, assim, a maioria bem complicada da gente colocar. Então, vamos olhar, né, como a gente falou, da questão do SG. E aí, volto a falar. Eu tenho 144 cartoletas aqui e vai faltar cartoleta. Isso é fato. E aí a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, né, no ponto de equilíbrio. Qual é o goleiro, né, que eu posso colocar, que tem ali entre aspas, uma estratégia, né, que eu consiga colocar e que seja estratégico, que vai ter finalização, que pode ter alguma coisa. E aí a gente vai analisando. Então, dos baratinhos, a gente tem um Kehler a 4,85. Mas assim, contra o Grêmio, né, complexo. O Marcos Felipe é um goleiro interessante para você economizar. Por que é um goleiro bom para economizar? Primeiro, sempre falo para vocês do goleiro que é estratégico. Se você está precisando valorizar, obviamente que vale a pena você colocar um goleiro que possa segurar um saldo de gol e que possa, né, acabar dando esse crescimento de cartoleta, né? Então, quando a gente olha aqui em goleiro, por exemplo, ó, nos últimos 5 jogos, de acordo com o mando, o Goiás só contra o Flamengo que bombou o Matheus Cunha. Mas o Goiás, em 3 jogos que fez, né, nos últimos 3 jogos que fez, jogando fora de casa, o Goiás não fez gol, né? Então, quando a gente olha na questão do saldo de gol, quando a gente entra aqui, vamos até entrar aqui no... Cadê a plataformazinha? Quando a gente coloca aqui, ó, na nossa plataforma, e a gente coloca aqui, deixa eu ver aqui, ó, saldo de gol 1. Quando coloca saldo de gol nos últimos 5 jogos, o Goiás, jogando fora de casa, em 80% dos jogos que fez fora de casa, dos últimos 5 jogos, o Goiás não fez gol. Então, de 5 jogos, ele só fez gol em 1. Olha como é interessante, né? Nos últimos 5 jogos que o Goiás fez fora de casa,
ele só fez gol em 1. Claro que, cara, o Bahia não é aquele time super confiável, não é aquele time que a gente fala assim, não, ó, dificilmente leva gol, mas acaba sendo uma leve opção para vocês, tá? Por quê? Primeiro, é um goleiro barato, se zerar não entra, se negativar não entra, se fizer um ponto vai ganhar pelo menos aí uma cartoletinha. O Marcos Felipe não é aquele goleiro absurdo, né? Ele tem bastante defesa, são 22 defesas até agora, o que é até interessante, né? Em 6 jogos, a gente está falando de 22 defesas, a gente está falando quase de 4 defesas por jogo. Então, quando ele faz ali, jogando em casa, principalmente ele faz ali umas pontuações na casa de 3, 2 pontos, quando o Bahia acaba levando gol. Então, eu acho que é um goleiro que pode funcionar, tá? Pode funcionar. Dos baratinhos é o que pode funcionar. Aí você tem os mais caros, né? Você tem o Gabriel Grando, que é um pouquinho mais caro, mas olha quanto que ele precisa para valorizar. Quase 6. Você tem o Everson, que vale, né, como a gente falou, mas precisa de 5 para valorizar. Você tem o Rafael de 8, que o Rafael também é um cara estratégico para quem está querendo, tá? Então, para quem tem um pouquinho mais de cartoleto, o Rafael é um cara também estratégico. Ele só vai entrar no teu time com 1, ele precisa de 0.8 para valorizar. Então, ó, não vai perder tanto ponto. E tem o goleiro do Flamengo, que a gente não sabe quem vai para o jogo, né? Dado que o Cunha... E aí é bem interessante a gente ficar de olho nesse do Flamengo, porque contra o Fluminense o Santos jogou, contra o Bahia foi o Matheus Cunha, e parece que o Matheus Cunha sofreu, né, uma lesão, que tinha o Sampaoli falou, eu não procurei saber até agora, vou dar uma atualizada depois. E aí, se o Matheus Cunha for pro jogo, pra mim é o goleiro da rodada. Então, se o Matheus Cunha for pro jogo, pra mim é o goleiro da rodada, porque o Flamengo tem a chance de saldo, como a gente tinha falado. O Corinthians é um time que acaba tendo uma certa dificuldade para chutar. O Cunha é o mais barato e ele tá aqui, ó, com 0,73 para valorizar, ou seja, também é um goleiro estratégico. Então, entre colocar os goleiros estratégicos, eu ficaria ou com Bahia ou com Flamengo. E aí, quando precisa dar uma economizada, pode colocar o Matheus Cunha aqui de boa, né? Se não jogar, coloca o goleiro do Bahia, tá? Então, vou deixar em aberto aqui essa brincadeira em questão de goleiro, porque a gente não sabe. Bom, vamos começar diferente, vamos pelo técnico. Técnico, a gente tem alguns técnicos interessantes para a rodada. Mas, dado os confrontos que a gente tem, para mim, o técnico mais que é mais interessante na rodada, o técnico que tem maior potencial, na verdade tem 2 técnicos que eu gosto muito na rodada, o time está mais ou menos, e o outro está numa crescente muito grande, é o Pepa, né? O Pepa custa 12 cartoletas, precisa de 6,58 para valorizar, é bastante coisa. O Pepa ele só passou, né? Ele já passou alguns jogos ali dessa média, mas para mim é o técnico que tem chance de saldo, tem chance de gol, né? Porque o Cuiabá é um time que deixa o adversário finalizar, deixa dar oportunidade. O Cuiabá tá de técnico novo, mas eu acho que ainda não deu tempo de mudar muita coisa, tá? Então o Pepa é o técnico da rodada e para mim o segundo técnico seria o Dorival. Com 10 cartoletas, precisa de 1.8 para valorizar, pegando um Vasco, mas é um jogo chato, porque o Vasco gosta desse tipo de jogo. Então, para mim, né, de técnico, o unânime acaba sendo o Pepa. Ah, eu não tenho grana, quem eu coloco, né, no meu time? Eu colocaria o Mancini, né, porque o Mancini custa 6 cartoletas, sempre está fazendo ali na casa de 3 pontos, contra um Fortaleza, que pode dar aquela poupada, ou então o Caixinha, né, Caixinha jogando em casa, mas o Caixinha já é um pouquinho mais caro, mas eu colocaria o Mancini mais barato, mas a princípio o Pepa é aqui. É uma rodada cara, é uma rodada extremamente cara. Zagueiro. Bom, o que a gente tinha falado de zagueiro? Flamengo com chance de saldo, Cruzeiro com chance de saldo, a gente tem um Palmeiras ali que tem uma
pequena chance, né? Pequena não, tem uma chance média de saldo de gol. Tem o Galo, que tem uma chance também interessante de fazer gol. E aí, pessoal, quando a gente chega para zagueiro e a gente olha também, né, essa questão das recorrências e olha desarme, a gente não tem muito time cedendo muita coisa. Já falei isso para vocês nos outros jogos, né? E aí, ó, olha só o Fortaleza cedendo, aí você tem um Goiás, né, que está cedendo. E aí você tem, contra o Goiás, você tem um Bahia que não tem zagueiros muito fortes, você tem um Botafogo que está cedendo, mas aí para colocar um Nino, um Grêmio, então tá médio. Isso eu tô colocando nos últimos 5 jogos, 3 desarmes. Se eu colocar 2, até melhora um pouquinho, né? Mas você vê que são 2 desarmes, é uma coisa muito pequena. Então a gente tem que pensar, obviamente, no saldo de gol e pensar em quais times podem ceder alguma coisa para esses zagueiros, tá? Vamos começar aqui dando uma passada. Ó, por exemplo, aqui nesse Bahia, tem até aqui o Gabriel Xavier em cima do Alisson, né? Alisson com Sander, mas é um zagueiro mais complicado. Botafogo e Fluminense eu acho muito complicado, é um clássico. O Botafogo gosta de jogo assim. Então tenho minhas dúvidas aqui, acho que também a gente pula. No São Paulo, eu acho que tem 2 opções interessantes, né? Tanto o Beraldo quanto o Arboleda são bons jogadores, porque primeiro, se for Arboleda ou Alan Franco, o Alex Teixeira com Piton sobe muito, então isso pode sobrar um pouco para o Arboleda, e o Peck com Puma também acaba subindo. Nesse jogo, acredito que o Vasco vai jogar para contra-atacar. Então nessa brincadeira de contra-atacar, como os 2 laterais do São Paulo são laterais um pouco mais ofensivos, eu entendo que possa ter alguma oportunidade aqui para o Beraldo e para o Arboleda, tá? E aí quando a gente olha o preço dos dois, o Beraldo não está custando caro, então ele pode ser um desafogo também, né? Custa 5,42 e o Arboleda está um pouquinho mais caro, custa 9. Beraldo precisa de pouquinho para valorizar. E aí, galera, é aquilo que eu falo para vocês, é uma rodada cara. Então o que você puder economizar, vale a pena. Ah, mas porra, eu quero colocar o Gomes com fulano de tal, com ciclano de tal, com Beltrano e não sei o que. Não dá pra você colocar todo mundo. Não tem como. Se desse pra você colocar todo mundo, seria muito fácil. Então as cartoletas acabam não dando essa oportunidade, tá? Então se você tiver no final faltando cartoleta, eu acho que vale você pensar nesse Beraldo, né? Porque é mais em conta você dar uma economizada ali na defesa para você colocar jogadores mais pro ataque, jogadores mais interessantes, jogadores com mais peso, e tem muita oportunidade no ataque, muita oportunidade boa, assim. Tem acho que até sábado vão entrar outras coisas aqui. Bragantino, não gosto de colocar ninguém do Bragantino e nem do Atlético Paranaense, são 2 times que levam muito gol, então a gente corre. Aqui do Atlético Mineiro, Robson e Marcos Vinícius podem acabar cedendo um pouco aqui para Jamerson, né? Vamos falar um pouco do Rubens também lá na frente, que eu acho que também é uma boa opção. Nathan Silva é um bom zagueiro na bola aérea, mas deixo em aberto. Esse jogo aqui acho que não tem muita oportunidade de zaga. Aqui, né, sempre tem Gomes com Luan, né, 2 zagueiros bem presentes na bola aérea. O Santos é um time médio ali na bola aérea. Eu gosto muito do Gomes nessa rodada, porque além da bola aérea do Gomes, ele vai pegar o lado do Ângelo. O Ângelo cede bastante desarme. Inclusive, esse lado esquerdo aqui de Piquerez com Gomes é o lado que tem maior potencial nessa rodada. Tá? Muita gente aí querendo ir de Mike. Mike em cima do Mendonça, eu acho que não vai dar certo. O Mendonça é um jogador muito rápido, muito ágil. E eu, inclusive, se eu tiver a oportunidade, talvez eu coloque um cartãozinho amarelo aí pro Mike, porque o Mike já é um lateral bem faltoso, né? Já é um lateral que comete muita falta. E eu acho que em cima do Mendonça pode, obviamente, até ter oportunidade de desarme, né? Pode ser que essa questão do Mendonça acelerar, o Mike segure mais as pontas, mas na minha pré-análise eu acho que o Mike tem muita chance de levar um cartão amarelo, de sofrer uma falta, e eu gosto muito do lado esquerdo com Piquerez e Gomes. Acho que são dois
é um lado bem interessante em função aqui, né, de pegar o Ângelo. Então o Gomes eu acho que vale muito a pena. Flamengo, cara, aqui talvez esteja o pulo do gato. Por quê? Eu sempre falo para vocês que o Corinthians é muito ruim nas bolas aéreas e muito ruim também na marcação de cruzamento. No meio de semana foram 2 gols de cruzamento. Então é interessante a gente ter uma visão de qual o time que vai para o campo, principalmente do Flamengo, para a gente ver qual a oportunidade que a gente tem de colocar. Então, assim, agora tá esse time aqui do Flamengo, mas eu não sei se vai esse time mesmo, a gente tem que esperar. O Pedro treinou no meio de semana, por exemplo, então talvez acho que nesse jogo faz sentido colocar o Pedro, talvez não o jogo inteiro, mas colocando aí meio tempo, então tem que ficar ligado. Eu acho que é um jogo interessante. O Gerson tá aqui comprovável. Então, assim, tem que estar ligado qual é esse time do Flamengo, porque eu acho que pode acabar pintando uma oportunidade, principalmente nessa questão de cruzamento. Então, quem são os jogadores que geralmente cruzam mais aí pro gol? O Ayrton Lucas é um desses, né? Mas o pulo do gato que eu falo aqui como o Corinthians é muito ruim na bola aérea, o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira, mas o Fabrício Bruno acaba sendo um jogador, para mim, mais interessante, porque além dessa bola aérea, ele também pode acabar ficando na marcação do Roger Guedes. O Wesley sobe muito, é um jogador que sobe demais e acaba deixando o Fabrício Bruno um pouco solto. E o Roger Guedes jogando aqui na esquerda, pode ser que o Fabrício Bruno, além desse gol, dessa bola aérea, possa sim ter alguma chance de desarme. Aqui no Grêmio e Inter não vejo muita chance. E os zagueiros do Cruzeiro são mais zagueiros ali para saldo de gol. Beleza? Vamos lá. Na base, tá muito difícil a gente colocar quem é o zagueiro base, né? Porque questão de preço, questão de várias outras coisas. Desses zagueiros que a gente colocou, que a gente falou, eu acho que é interessante a gente olhar Flamengo, Cruzeiro, tá? Acho que são 2 jogos aqui bem interessantes pra gente colocar. O próprio São Paulo, como eu já falei pra vocês, que eu acho que vale a pena a gente pensar. E o Palmeiras pelo esse pato. Pegando aqui, a gente já reduziu pra caramba os nossos zagueiros. O Gomes, ele não tá caro, mas ele precisa de uma boa pontuação para valorizar, pelo menos uma pontuação média. O Castan, ele é baratinho também. Então quem quer dar uma economizada, né, e ir com o SG do Cruzeiro, o Castan, ele é muito barato. Ele custa 6 cartoletas, precisa de 3 para valorizar. Se ele segurar o SG, ele já roda. E aí o Fabrício Bruno, lembra que eu falei do Fabrício Bruno, que tem oportunidade de bola aérea, que pode desarmar o Roger Guedes? Ele está custando R$ 8,94. Né? Então, assim, dos que tem ali potencial e até em questão de valorização, o Fabrício Bruno custa menos de 9 cartoletas e tá ali com o mínimo para valorizar na casa de 0,79. Dado, né, que a gente tá com pouca cartoleta, dado que a gente tem esse SG aí do Cruzeiro que pode realmente rolar, eu acho que um Castan faz sentido a gente colocar nessa base. Para mim, né, eu que gosto de zagueiros mais ofensivos, na minha base, né, seria Gustavo Gomes com o Fabrício Bruno. São 2 zagueiros bons na bola aérea. Fabrício Bruno com muita oportunidade aqui por causa da bola aérea do Corinthians. Vou mostrar um negocinho para vocês que vocês vão entender até porque que eu tô com o Fabrício Bruno na cabeça. Pegar aí São Paulo também, pode ser. Mas eu gosto muito dessa dupla. E aí, pra gente pegar esse SG do Cruzeiro, seria um Marlon e o William, tá? Na base do time, o Marlon, pra mim, ele já tem que estar. Só que só você postando aqui, ó, você já gastou 60 cartoletas com 5 jogadores. Por isso que eu falo, é importante a gente conseguir dar uma economizada em goleiro. É importante a gente pensar em dar uma economizada aí com o goleiro, tá? Então vamos esperar para ver se sai alguma coisa do Flamengo. Se sair alguma coisa do Flamengo, o goleiro do Flamengo eu acho que é bem interessante aí para rodada. Beleza? Então na minha base acaba sendo esse daqui. Eu vou deixar
o William aberto e eu vou deixar o Fabrício Bruno de fora, porque aqui você pode colocar ou o Castan, que é baratinho, ou você pode colocar o William e você pode até triplicar o Cruzeiro, né, com o William, Castan, né? Acho que dentro dos jogos que tem, Santos e Palmeiras é um clássico, é na Vila, Botafogo e Fluminense também é um clássico na Vila, Flamengo e Corinthians, por mais que o Corinthians esteja mal, são dois times enormes, né? O Flamengo tá com uma dificuldade mais ou menos ali na defesa, e aí pegando, né, o jogo como um todo, o time que tem a maior chance mesmo de segurar o saldo, como a gente viu, né, é o Cruzeiro e o Flamengo, né, que estão aqui, ó. Cruzeiro com 56, Flamengo com 55. São os dois times com maior probabilidade. E dentro da questão da dificuldade do jogo, eu entendo que o Cruzeiro acaba sendo o time que tem a maior chance mesmo de SG. Então, se você quiser carregar, tô lá atrás da minha liga, quero carregar na defesa do Cruzeiro para tentar puxar esse SG, não é de todo ruim. Beleza, galera? Então, tá aí, né? A base eu acho que começa ali com Pepa, com Marlon e com Gomes. Ah, por que o Marlon? Cara, o Marlon vai pegar o Jonathan Cafu. Do outro lado tem o Wellington Silva. Os dois atacantes do Cuiabá cedem muita posse de bola. Muita posse de bola. E ainda tem aqui o Matheus Alexandre e o PK. Então é um quarteto que acaba cedendo muita posse de bola. O William talvez não seja o cara que desarme tanto quanto o Marlon nesse jogo, tá? Mas ainda tem um agravante. O Cuiabá é um time muito ruim na bola aérea, aliás, na marcação pelos lados de campo. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, alguns jogos isso acabou acontecendo. Então essa dobra de laterais do Cruzeiro é uma dobra extremamente interessante, justamente para você pegar essa ofensividade do William. Eu estou buscando aqui até Ó, isso daqui é a novidade que vai sair, tá? Em breve. A gente está fazendo um ajuste. Mas isso daqui é um mapa de gols e assistência que a gente está fazendo. Quando eu coloco aqui, ó, o Cuiabá, por exemplo, e eu escolho as assistências, aqui é só Campeonato Brasileiro até agora. Deixa eu pegar aqui para ver se tá atualizado, né? Porque tinha... Ó, não tá atualizado. Porque o Cuiabá ele cedeu 5 assistências no total. Se você pega, ó, tem Ganso e Lima, tem Everaldo, tem Dudu e Vanderlan. Vanderlan ali na esquerda. E aqui eu acho que não tá atualizado, ó. Ele não tá atualizado as assistências nos últimos 5 jogos. Não, acaba que não tá. Eu não sei por que isso aqui não atualizou. Deve estar com uma base reduzida. Deixa eu ver aqui. A assistência aqui tá meio zoada ainda, tá, pessoal? Acaba que isso aqui não tá batendo. Então talvez a gente nem dê pra gente utilizar. Ah, não. É que isso aqui é conquistado, pessoal. Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É que esse aqui tá muito ainda tá embrionário. É complicado. Deixa eu pegar aqui, ó. Assistência. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que tem alguns outros jogos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar todos os jogos aqui. Talvez seja isso. De acordo com o mando, não. Calma aí. Todos os jogos. Acho que é isso aqui, ó. Acho que talvez bata, ó. São 9 assistências. Deixa eu ver se tá atualizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá atualizado aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, da onde estão saindo essas assistências, ó. Daqui foi do Hulk. Aqui do
do Eduardo do Bragantino, Vanderlan, tá? Lembrando que isso aqui, ó, tá invertido, né? Então eu tô pegando o lado, realmente o lado esquerdo, né? Então tá ao contrário aqui, né? Então aqui o Vanderlan tá espelhado, tá? É o contrário. Então entenda que isso aqui é o lado defensivo, né? Então é o lado esquerdo. Vanderlan. Aqui, Fábio. Aí você tem aqui, ó. Eu acho que tá invertido, tá, pessoal? Eu ainda não tô dominando. Ó. Dudu. Talvez não esteja, não. Então você vê aqui, ó, o quanto que aqui, ó, pelo meio pro canto e aqui nesse cantinho aqui tá rolando. Olha da onde saíram as assistências. E olha que interessante, se eu pegar as finalizações defendidas, olha da onde saem as finalizações defendidas. Tudo ali, ó, na frente da área. Finalização para fora, por exemplo, ó, frente da área bombando também. Então, e aí o gol, a maioria aqui, gol de área, né? Então, assim, acaba que tem muita oportunidade nesses laterais aqui do Cruzeiro, até de forma ofensiva. Então, quer carregar no Cruzeiro? Não fica com pena não. Pode ir feliz que não tem nenhum BO. Então, para mim, a base acaba sendo isso. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Lembra que eu mostrei para vocês nessa questão de XG, né, que é a expectativa de gol, né, o que a gente está falando, né, se o time está com uma expectativa grande ou não. E eu quero mostrar para vocês aqui a expectativa de defesa dos times, que eu acho super interessante. E aí aqui eu tô colocando de acordo com o mando, tá? Dos últimos jogos do mando de campo. E aí olha que interessante. Olha o XG do Vasco, 2.9. Olha o XG do Corinthians, 3.2, tá? Grava isso. O do São Paulo também tá bem mais ou menos, ó, 2,7. Tá bom? Grava esse ponto. Se a gente for pegar o Vasco jogando fora de casa, o Vasco teve 3 jogos e fez menos de 1 gol de média por jogo. Se a gente for pegar o Corinthians jogando fora de casa, o Corinthians também teve 3 jogos e teve até uma expectativa de 3.2 um pouco maior. O Corinthians é o pior visitante até agora, junto com o Coritiba. São 3 derrotas seguidas, 2 gols e 8 sofridos. 2 gols feitos e 8 sofridos, né? O Goiás também é um time muito ruim, fora de casa, 3 jogos seguidos sem marcar gol. E aí você tem outros times ali que estão bem mais ou menos. Mas o Corinthians é hoje o pior visitante, até por causa do saldo, tá? Mas Goiás, Coritiba e Corinthians estão ali bem baixo. O Vasco não é um visitante tão mal. Por quê? É o que eu falo. É o tipo de jogo que o Vasco não produz nada, mas consegue encontrar uma bola e fazer. E aí, quando a gente pega a recorrência, o que é essa recorrência aqui de XG, Pardal? Isso daqui eu tô falando quantos jogos esses times não chegaram à expectativa nem próxima, né, de 1. Né? Não chegaram a 1 de expectativa. Não produziram o suficiente para que a conta em campo da expectativa de gol não chegasse a 1. Então o Vasco, em 2 de 3 jogos, não chegou nem a 1. E o Corinthians em 2 de 3 jogos não chegou nem a 1. Por isso que eu estava falando muito para vocês da questão do Fabrício Bruno e até mesmo do Beraldo. Que eu acho que são 2 jogadores que podem trazer alguma pontuação sem você gastar muita coisa. E o Fabrício Bruno, além do saldo de gol, ainda pode ser aquele zagueiro de gol da rodada. Tá? Por isso que eu queria mostrar isso para vocês. Todo esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês aqui é um pouco de spoiler, porque isso tem no plano, e eu não entendo, né, como você ainda não tá no plano, porque tá em promoção, o plano tá num valor promocional, tá aqui embaixo. Cara, olha a quantidade, eu tô falando aqui por alto. Em pouquinho tempo a gente não conseguiu sair da defesa, porque eu tô falando de goleiro, tô falando de zagueiro, mostrei a plataforma
de scout que a gente tem, que você vai ter direito, que você está usando. Olha o mapa de gol, olha aqui o cruzamento de XG. Então tem muita coisa legal aí, né, para vocês, tá? Então por isso que eu falo, eu acho, para mim, eu gostaria muito de com Gomes e Fabrício Bruno. Acho que é uma brecha. Tem muita gente indo com Castan, mas eu gosto muito de colocar aqui o Fabrício Bruno. Eu iria de Fabrício Bruno e aqui eu colocaria o William. Beleza? Bom, dito isso, vamos para os meias, né? A gente tem que pensar agora nos meias e vamos trazer de novo a nossa plataforma. E aí vamos ver quem tá tomando gol de meia. Qual é o time que tá numa recorrência braba de meia? Olha aqui quem aparece. 4 jogos dos últimos 5, o Corinthians levou um gol de meia. Cuiabá, 3 jogos de 5 levou gol de meia. Goiás, 3 jogos de 5 levou gol de meia. Jogando em casa, o Coxa, 3 jogos de 5 levou gol de meia. E o Goiás jogando fora, 4 de 5 jogos levou gol de meia. Então você vê, ó, Corinthians levando muito gol de meia, Cuiabá levando muito gol de meia, Goiás levando muito gol de meia, tá? Isso gol. Coxa jogando em casa levando gol e Goiás jogando em casa levando gol. Se eu colocar 3 jogos aqui, olha o Goiás. Todos os jogos que o Goiás fez fora de casa dos últimos 3 jogos levou gol. Corinthians, 2 de 3 jogos levou gol jogando fora de casa. Bahia aqui aparece. Corinthians 100% dos últimos 3 jogos seguidos, junto com Cuiabá e Goiás na casa 67 e Bahia. E aí, presta atenção, vamos pensar em assistência. Assistência nem tá saindo muito, né? Mas olha quem aparece. Corinthians. Cara, você tem noção que o Corinthians está cedendo gol e assistência para meio campo adoidado? Olha o quanto que o Corinthians está cedendo gol para meio campo, né? Gol e assistência. Se eu pegar os últimos 5 jogos, o Corinthians cai um pouquinho, mas é muita coisa que está acontecendo aqui que o Corinthians vem cedendo. Então, pessoal, não tem como a gente não pensar na base do nosso time sem o Arrascaeta. O Arrascaeta que não está jogando essa bola toda, né? Fez 5 pontos básicos no penúltimo jogo, no último jogo já chegou na casa de 6, mas é um jogador extremamente perigoso contra um time que está mal, que está se reencontrando, então não tem. É muito difícil você não colocar ele na base do teu time. A mesma coisa é o Rafael Veiga. Ainda mais que agora o Veiga tá baratinho, né? Baratinho, entre aspas, né? Ganhou uma promoção aqui de perder 10% do valor. Mas precisa de 4 para valorizar. E o Veiga é extremamente perigoso. O Veiga no meio de semana, enfim, era para ter explodido, já fez uma pontuação absurda. Então, para mim, esses dois aqui, eles estão na base. E aí vamos para o que a gente falou, né? Quais são os times que estão tomando gol e assistência? A gente falou do Coxa, né, que está tomando gol e assistência. E aí quando a gente pega aqui os últimos 5 jogos, Coxa aparecendo, jogando em casa. Cuiabá, Goiás, né? Cuiabá e Goiás. Coxa, Cuiabá e Goiás. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Se eu tenho aqui Coxa, Cuiabá e Goiás. Cruzeiro, mais uma vez. Coxa pegando o Galo. Goiás pegando o Bahia. São os que tem. E aí, cara, talvez, né, forçando um pouquinho, a gente tem um São Paulo. Mas talvez o Michel Araújo, né, Michel Araújo que mais uma vez fez uma boa pontuação. Acho que o Michel Araújo, se jogar em casa, pode acabar. Mas aí vamos naquilo que a gente tem. Meias baratos que podem surpreender. Johan é um meia super interessante. A gente viu que o Coxa vem levando gol e cedendo assistência para meio campo. Michel Araújo aqui também falando. E aí aqui tá todo mundo... deixa eu pegar aqui em dúvida. Tá faltando gente aqui. Eu peguei Goiás. Pô, tá todo doidão. Mas deixa eu botar aqui o dúvida também pra gente ter essa visão. Cara, meio campo. Goiás
a gente viu aqui o Goiás bombando, né? Ó o Goiás. Os últimos 6 jogos bombando de gol para meia. 60% deles, 3 de 5. Fora de casa, 4 de 5 jogos. Então, além do Johan, você tem o Tassiano, que é um pouquinho mais caro e precisa de 7 para valorizar, mas o Tassiano vem numa média assim, bem interessante. É um jogador que chega de trás. Só tem que dar uma olhada aqui qual é o time que o Bahia vai, para ver se o Tassiano vai ter mais liberdade ou não. Eu acho que nesse jogo aqui ele vai acabar tendo um pouco menos de liberdade, porque vem forte ali no ataque, mas pode chegar de trás. Então você tem o Tassiano, que é um nome interessante, e você tem o Cauli, né, que fez aquele jogo lá que deu 2 assistências, depois morreu. É um jogador mas é um jogador bem participativo, é um jogador das últimas bolas. Então você tem do Bahia, tá, Tassiano e Cauli. Do Cruzeiro, você não tem muito jogador ali de meio campo, né? O Vital parece que não vai jogar Bruno Rodrigues na esquerda, o Wesley na direita, o Alisson, Ramiro, né, e Neto Moura. Então, assim, jogadores mais para povoar o meio campo. Então você perde essa opção. Então, assim, gosto do Johan, como eu falei. Tem o Cauli, tem o Tassiano e tem o Michel Araújo. Tá, pessoal? Quando a gente olha também aqui no XG e a gente olha ataque, e aí eu tô olhando ataque no mando de campo. Aqui, pessoal, eu trouxe duas visões. O XG acima de 1.6, né, conquistado cedido, e acima de 2. E aí me chama muita atenção que o Flamengo, cara, é o time que em todos os jogos que jogou em casa gerou oportunidade para 2 ou mais gols. Se ele conseguiu fazer 2 ou mais gols, a gente não sabe. Mas nos jogos que fez em casa, acho que foram 3 jogos que o Flamengo fez em casa, 100% deles o time rendeu. E olha aqui, ó, esse cruzamento de Flamengo com Corinthians. Bombando. O Flamengo conquistou 100% acima de 1.6, Corinthians cedeu 100% acima de 1.6. E aí tem um agravante que o Flamengo ainda bateu 100% no 2. Qual é o segundo time que bateu 100% no 2? O Palmeiras, com 100% de XG, né, junto com o Fortaleza. Né, Fortaleza também está aqui com 1.6, Palmeiras também está com 1.6. E pegam 2 times também que são times que cedem muito. Ó. América, 100% cedendo. Santos, 100% cedendo. O resto está numa recorrência média. O que isso daqui quer dizer, gente? Isso aqui está falando o seguinte. Quanto que o time vem conquistando, vem tendo de volume de campo e quanto o outro está cedendo. Quando eu falo que o América está 100% e Fortaleza 100%, eu estou falando que o América Mineiro em campo tem finalizado, tem tido volume suficiente para sair do campo com mais de 1,6 gols. E o Fortaleza vem cedendo espaço para que os adversários, né, dele finalize, tenha volume, que saia também com acima de 1,6. Só que você apostar no América sempre é mais complicado. E quando eu estou falando de 100% aqui, eu estou falando de todos os jogos que o América fez fora de casa até agora. Porque aqui tem 4 jogos do mando, agora nenhum time ainda bateu 4. E aí é isso. A gente está falando de 3, 4 jogos, por isso que tem essa diferença. O Cruzeiro, em 2 de 3 jogos que jogou, né, que fez em casa, bateu 1,6, em um deles bateu acima de 2, e o Cuiabá, em 2 de 3 jogos, cedeu acima de 1,6. Também é uma recorrência bem interessante. Você tem o Bragantino contra o Atlético Paranaense, você tem o Botafogo contra o Fluminense, então todos os jogos assim, super interessante. E olha essa informação aqui do Fluminense, ó. Todos os jogos que o Fluminense fez, né, como visitante, pseudo visitante, o time adversário teve, né, ali um volume de jogo, finalizações que poderiam chegar ali na casa de 2 gols. É o jogo do Fluminense, né? O Diniz acaba dando aquela chamando o time para campo, né? Ó, Goiás também, ó. Olha o Goiás. 2 jogos de 3 jogando fora de casa. O adversário do Goiás passou de uma expectativa acima de 2. Então o time também que dá muita oportunidade. Vasco também, ó, 2 de 3 passando acima de 2. Esses times aqui que estão com XA 2.0
são os times que você tem que ficar ligado, que são times que dão oportunidade para o adversário. Mas dão, assim, muita, porque ao ponto do adversário ter feito 2, né? Passado de 2 de expectativa. Por isso que eu acho que, assim, esse Botafogo Fluminense é complicado, esse Goiás e Bahia eu acho que tem oportunidade, esse Vasco e São Paulo também acho que tem oportunidade, e o Flamengo, Palmeiras e Fortaleza são times que têm oportunidade conquistadas. Tá muito alto o XG, né, aqui acima de 1.6, quando a gente olha o mando de campo. É um campeonato brasileiro que os times têm produzido muito, nem sempre transformado isso em gols, mas tem produzido bastante. Olha só, quando a gente pega 1.6, diferente de 2.0, a gente já está falando de quase todo mundo, pelo menos com um jogo, com pelo menos 2 jogos cedendo. Ó, já tem Goiás, Fortaleza, Fluminense, Atlético Paranaense, só aí são 4. Mais o Vasco 5, Corinthians 6 e o Cuiabá 7. Praticamente todos os times ali cedendo pra caramba, né, nessa brincadeira. E quando a gente vai lá pros mandantes, também muita gente. Ó, América 100%, São Paulo 100%, Santos 100%, Grêmio 100%, e ainda tem o Curitiba com 67%. Você vê que são os times que estão cedendo bastante mesmo, e a gente tem que ser bem meticuloso nesse momento, porque praticamente todos os jogos a gente tem oportunidade de gol, beleza? Então, assim, nesse meio campo aqui, como eu falei, tem o Johan, como eu falei. Se vocês quiserem seguir aqui a questão do XG, tem a questão do Fortaleza, mas está jogando fora de casa. Caleb até agora não disse para que veio, né? Tem feito ali uma média interessante, tá perto de estourar, então pode ser um jogo ali que ele possa funcionar. Mas para mim a base é essa. E aí você tem, né, as oportunidades ali com Bahia, tem com Galo, tem, né, olhando aqui as opções de XG. E tem aqui de 1,5, ó. Quais são os times que têm chance de fazer mais de 1,5 gols? Flamengo, Bahia e Cruzeiro. Então pode ser que nessa brincadeira aqui, né, você possa colocar alguém ofensivo do Bahia, tá? Pode ser. Dado que assim, o Arias é um jogador que está mais ou menos bem escalado, com 264 mil escalações. Eu acho que é um jogo complicado. O Cano está até bem escalado, mas clássico é meio sinistro, assim, tem que pensar bem, né, na forma que a gente vai colocar. E aí, pessoal, vem o ataque, que é bombando nessa questão das oportunidades. Para mim, o que faz mais sentido você colocar é o atacante do Cruzeiro. E até se você quiser dobrar o ataque do Cruzeiro, não é ruim. Porque assim como o Fluminense era o jogo de gols na rodada passada, nessa rodada o jogo de gols é o do Cruzeiro. Só que olha que interessante, né? Quando a gente pega nessa recorrência de times que estão cedendo muitos gols para atacante, e você vê que tem uma recorrência até alta, se eu colocar 2 gols, por exemplo, olha quem aparece, Corinthians, né? 40% dos últimos jogos ali, pelo menos, levou 2 gols. Mas olha como tem muito time, né, dentro dessas recorrências, né? Então, você olha aqui, ó, por exemplo, Inter, 80% dos jogos que foi visitante levou gol de atacante. Aí tem um Suárez. Galo, Corinthians e Palmeiras, né? O Galo pegando um adversário bem mais eu não gosto de falar fraco, né? Mas limitado, era essa palavra que eu estava querendo. Pegando um adversário limitado, pode ser, né? Mas Corinthians pegando o Flamengo, Palmeiras pegando um Santos, tá? Então, assim, aí vamos pro jogando em casa. Curitiba bombando, 80%. E a gente fica naquela, pô, e o Hulk? Joga, não joga? América Mineiro, Cruzeiro, Cap, 80% dos últimos jogos que fez, 4 de 5 jogos levou gol de atacante. Goiás, 4 de 5 jogos levou gol de atacante. Tem o Bahia aí, ó, nessa brincadeira. Cuiabá, Fluminense, Inter e Vasco, todos ali também com uma recorrência muito alta.
Bragantino, 80%. América Mineira. Então você tem ali, ó, muitos times dentro de uma recorrência muito agressiva, né? Se eu botar 3 jogos aqui, ó, o Inter 100%, aqui praticamente todos os times aqui fora de casa levaram um gol de atacante. Curitiba 100%. Na teoria, pessoal, se a gente for pensar da onde os gols estão saindo, né, do Cuiabá, quem tem feito, né, os gols, você vê que, olha só, o Cuiabá levou 9 assistências. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar os últimos 5 jogos. O Cuiabá cedeu 7 assistências para atacante. 7 assistências no geral. 4 delas para atacante. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Nos últimos 5 jogos. 2 dessa, né, jogando fora de casa. Então você vê, ó. Hulk, Pavon, Everaldo. Jogando fora de casa, Everaldo, Dudu. Jogadores de lado. Ponta de jogador ponta, né? Se a gente pega aqui o gol. Deixa eu botar aqui o gol. Ó, se eu coloco o gol aqui nos últimos 5 jogos, o Cuiabá levou 10 gols nos últimos 5 jogos. 60% deles vieram de atacante, né? Então, ó, você teve Hulk, Pavon e Paulinho, você teve Aloísio, você teve Galdino e você teve Borba. Muito gol de centroavante, né? Quando a gente fala de fora de casa, aqui eu tenho que botar de acordo com o mando. Quando a gente fala fora de casa, o Cuiabá levou 5 e mantém os 60%, ó. Que foi o Aloísio e aqui Flaco e Hendrick. Então você vê que, na teoria, né, o Cuiabá realmente é um time muito frágil. Se você quiser dobrar esse ataque, indo com Bruno Rodrigues e Gilberto, indo com Bruno Rodrigues e Wesley eu acho que talvez seja um pouco menos ali. O Wesley eu acho que é um jogador um pouco de lua, mas se você quiser dobrar Bruno Rodrigues com Gilberto, também super tranquilo. Vou colocar o Bruno Rodrigues porque o Bruno Rodrigues só teve um jogo que foi abaixo de 3 pontos, mas no geral assim sempre indo muito bem. É um jogador que mal ou bem bate o pênalti, né, se o Dourado não estiver lá. Então, para mim, a base é essa. E para mim, que seria essa base? Seria o Hulk. Mas eu não sei, saiu uma notícia aí que o Galo pode poupar, né? Que o Kudê pode poupar jogador. Eu fico meio assim, porque o Hulk é meio complicado, né? O Hulk é um jogador muito fominha, ele já foi poupado na rodada passada. Eu tenho minhas dúvidas se... Eu tô até procurando aqui a notícia, mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser poupado ou não. Tá? Então, assim, seria muito interessante você ter essa base aqui com Bruno Rodrigues e Hulk, dado o que a gente mostrou, né? Nos últimos 3 jogos, o Coxa, 100% dos jogos que fez em casa, levou gol de atacante. Nos últimos 5 jogos, 80% dos jogos que o Coxa fez em casa, levou gol de atacante. Né? Então, você vê, jogando em casa, o Coxa tem cedido muita coisa. Isso só gol, porque se eu for colocar assistência... o Coxa também aparece com 60%. Aí você ainda tem Bahia, você tem América Mineiro, Cuiabá aparecendo também forte aqui em gol e assistência, Goiás aparecendo aqui forte em gol e assistência. E aqui, pessoal, vocês vão ter que pensar, porque tem algumas oportunidades aqui. Você tem Flamengo, que a gente já viu que tem uma boa chance. Você tem Cano e Tiquinho, e eu falo Cano e Tiquinho porque o Fluminense também acaba levando muito gol. Você tem o Caleri aqui no São Paulo. Né? Do Palmeiras, eu acho que já os atacantes são bem mais comedidos. Você tem a dobra do Cruzeiro, como eu falei. Você tem o Luizito Soares aqui, que pode se dar bem. O Hulk já está na base. Você tem
o Bahia e você ainda tem o Fortaleza. Então você tem muita opção interessante nesses times. Então, cara, Gabigol é uma opção interessante. Se o Pedro jogar, é uma opção interessante. O Caleri é uma opção que talvez que vale a pena. Tiquinho Soares também é uma opção que vale a pena. Do Bahia, Biel baratinho contra um Goiás. Biel que, ó, tá fazendo média básica a rodo. Olha só a quantidade de média básica que o Biel tem feito. Então pode ser um nome super interessante, né? Muita gente está parado ali no cano. Ah, eu não tenho cartoleta. Ó, só nessa brincadeira a gente já levou 102 cartoletas. Então sobra 40 cartoletas para 8 posições. Então assim, a gente precisa economizar. E olha que esse time tem cartoleta ali que vale a pena, né? Tem cartoleta ali suficiente. Aí se eu for colocar um Cano, por exemplo, que custa 15, eu vou ter 26 cartoletas para 4 jogadores. Então, de certa forma, eu tenho que economizar. Como eu falei, pô, se eu quisesse ir lá com o ataque que eu tô querendo, com a defesa que eu tô querendo, que é Fabrício Bruno, né? Olha só, acabou a cartoleta. Eu não tenho mais cartoleta, se eu for colocar assim. Então, eu vou ter que dar uma equilibrada, porque eu vou ter 3 cartoletas para colocar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou matar algum jogador? Fora que eu falei, tem ali o Piquerez, que tem uma boa oportunidade nessa rodada, porque vai pegar o Ângelo. Então, se você não quiser ir de William, né, que custa 10, você pode ir com o Piquerez, que você vai economizar um pouquinho a mais. Você pode colocar o Piquerez aqui que você vai economizar um pouquinho a mais. E aí, ao invés de ir com o Fabrício Bruno, você dobra e coloca o Castan, que aí você também dá uma leve economizada. Mas olha como ainda vai faltar, entendeu? Então a gente, pessoal, tem que ter um time equilibrado. Não dá para ir de Cano? Cara, não dá para ir de Cano. Quer ir de Cano? Tem que economizar. Vai ter que botar um goleiro barato, vai ter que botar um zagueiro barato. Porque esse meio campo aqui é um meio campo que eu acho que também tem oportunidade. Eu não colocaria o Arias, por exemplo. Eu acho que tem outros nomes que são interessantes nessa rodada, dado aquela quantidade de coisa que a gente falou. Eu gosto muito do Caule, por exemplo, custa 6 cartoletas e é mais baratinho. Gosto muito do Johan, que custa 6.2 cartoletas também e é mais baratinho. Então tem chance, tem oportunidade, tem nome aí que vale a pena você colocar e pensar, tá? E que tem esse potencial de ir bem. Então, pra mim, ó, terminando, a base do time acaba sendo essa daí, com Hulk, Bruno Rodrigues, Veiga, Arrascaeta, Gustavo Gomes, Marlon e o Pepa, tá? Quer economizar? Tira o Pepa, dá uma calibrada ali na zaga do Cruzeiro, dá uma leve equilibrada nas outras coisas, mas para mim a base, né, o time base, acaba sendo este aqui, beleza, pessoal? Não tem muito o que inventar, acho que tem ali os potenciais, mostrei para vocês os potenciais, não só pelos confrontos, mas sim também pelas estatísticas que esses times estão cedendo, tá? Então é importante você ter isso na cabeça, né, dessas estatísticas que os times estão cedendo. Então, para vocês terem essa visão. Fiz várias análises aqui, não é só um time base, como vocês estão vendo. Fiz várias análises, espero que vocês tenham gostado, tá? E agora vamos para o nosso recadinho final. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse ficou especial, mais de 1 hora. Eu sei que tem gente que bate aqui e fala muita coisa, mas eu sei que quem tá assistindo os vídeos periodicamente está se dando bem, tem tido muito feedback positivo e eu vou continuar porque eu gosto dessa troca, gosto dessa coisa aqui que a gente faz, desse pseudo time base, que vocês me enganam que é time base, mas é como se fosse uma pseudo live. E ó, mas eu só peço uma ajudinha pra vocês, na boa. Me ajuda a chegar a 10 mil seguidores aqui no YouTube. E pra isso acontecer, eu preciso que vocês comentem, deixem o like e compartilha. Pô, eu sei que vocês estão em vários grupos aí de cartola. Manda pro titio, manda pra titia, manda pra vovó, manda pro periquito, pro papagaio. Manda pro inimigo, manda pra quem for. Mas me ajuda a chegar a 10 mil seguidores aqui no nosso canal. E
também a chegar a 30 mil seguidores no Instagram, cara. Eu tô com 23 mil seguidores, faltam 7 mil. Tô fazendo vídeo adoidado, eu preciso muito da ajuda de vocês. E para quem quer um estudo mais aprofundado, ter acesso a todos os materiais, um pouco mais a fundo desses materiais que eu mostrei na live, da plataforma que eu mostrei na live e de tudo que tá passando aqui, tá aqui embaixo, né, na descrição, o link para você comprar o plano. E aproveita, meu irmão, que tá na promoção. Aproveita. O plano é R$120, eu tô fazendo por 89. Mano, tá começando ainda. 7ª rodada. Se eu comprar por 89 é uma pichincha e ainda dá a chance de você comprar, estudar e botar aquela grana no bolso das ligas que você tá participando. Não dê esse mole. Então, ó, o que você vai fazer? Curtir, comentar, compartilhar e, se conseguir, entrar para esse plano maravilhoso que é a mentoria que eu faço aí com mais de 1000 pessoas ali no que a gente já bateu. Beleza, galera? Ó, brigadão, boa rodada para todos vocês e ó, até a próxima.